Boa noite, Valneide, tudo bem? Olha, o dia hoje foi corrido, mas graças a Deus que eu consegui chegar a tempo para essa live. Era às 8 horas, mas tive que adiar para as 9 horas por conta da correria. Passei o dia todo atendendo e aí consegui, na verdade, agora consegui praticamente há pouco tempo chegar. Maria Antônia, seja bem-vinda. Maria Antônia, que é lá de Mombaça. Amanda Silva. Pois é, dizer aqui para vocês que infelizmente ou felizmente a nossa live era para ser às 20 horas, tive que adiar aqui para as 9 por conta dos atendimentos que eu fiz. Passei o dia todo atendendo no consultório. Olá, Maria de Jesus, tudo bem? Vocês estão conseguindo escutar bem o áudio? Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre o tema, sobre as nossas emoções. Espero que vocês estejam conseguindo escutar bem o áudio. Seja bem-vinda, Solange, seja muito bem-vinda. Que maravilha. Quando for 9 horas a gente começa. Eu vou começar com a perguntinha, tá? Eu vou fazer uma perguntinha às 9 horas. Mazé de Souza, a minha personal style. Muito bem, Mazé. Eu vou às 9 horas fazer uma perguntinha para vocês, tá? Quero que vocês sejam bem sinceros em responder a pergunta. Tamires Souza, seja bem-vinda, Tamires. Muito bem, que maravilha tê-las aqui na nossa live. Tamires, Amanda, Maria de Jesus, Mazé, nossa querida Solange, a Maria Antônia, ou seja, a nossa querida Valneide. O pessoal aqui já está aquecido para a nossa live de hoje. Jandira Melo, nosso querido Judicael Castelo Branco. Seja muito bem-vindo, Judicael. Uma maravilha, Raquel, nossa querida Raquel, com as suas lives extraordinárias que falam sobre a vida de casal. Muito bem, sobre as mulheres. Muito bem, Raquel. Alegria tê-la aqui. Muito bem, às 9 horas a gente nós começamos a nossa live. São 20h58. E 9 horas eu vou pedir para que vocês me respondam. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês muito interessante. E aí eu gostaria que vocês me respondessem essa pergunta, tá certo? Nossa querida Morgânia Rodrigues, Genoveva, nossa querida Genoveva Moreira, seja muito bem-vinda. Muito bem, que maravilha. Pessoal, próxima quinta-feira, eu acho que é quinta-feira, eu vou ainda colocar aí no nossa página do Instagram, eu e o Padre Joseleudo, nós vamos fazer uma live sobre depressão e fé. Ele vai falar sobre a questão de fé e eu vou falar sobre a questão de depressão. Não percam, viu? Aliás, quando a gente diz não percam, o cérebro entende que é para perder. Então, fiquem ligados. Próxima quinta-feira da próxima semana. Uma live imperdível. A gente vai divulgar melhor. Nossa querida Vicslane entrou. Seja bem-vinda, Vicslane, a nossa Vic. Seja muito bem-vinda. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre as emoções. O que são as nossas emoções? Muito bem, vamos já começar. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindo Judicael Castelo Branco, nossa querida Eima Gama, seja muito bem-vinda, a Ilha que está entrando agora, seja muito bem-vinda. Lembrando que dia 25 e 26 nós teremos um curso imperdível sobre hipnose clínica para iniciantes, a turma já está fechada, mas em agosto, dia 15 e 16, vamos já ter uma nova turma. Daqui a pouco a gente vai começar a colocar as informações para a inscrição da nova turma. Rosiane Alves, seja muito bem-vinda. Rose Alves, na verdade. Desculpa, Rose Alves. Seja muito bem-vinda, Rose Alves. E aí, se você se interessar em fazer o curso em agosto, entre em contato comigo, que aí você já garante a sua inscrição. Bem-vinda apenas Graziele, Márcia Costa, Carol Salles, nossa querida enfermeira Carol Salles. Carol é uma das alunas do curso que agora, no dia 25 e 26 de julho, garantiu já a inscrição. Ana Clísia, seja bem-vinda, Ana Clísia. Muito bem, Carol. A Carol ela vai participar, ela e o esposo vai fazer esse curso. Eles estão interessadíssimos em saber os meandros da hipnose clínica. Parabéns, Carol, parabéns também ao seu esposo Gleidson, né? A Érica Flor, seja bem-vinda, Érica, como é que está aí
nessa região. A Érica se mudou ali para aquela região ali do Piauí, não é, Érica? Como é que está por aí? Muito bem. Então vamos começar. São pontualmente 9 horas e 1 minuto e eu quero fazer uma pergunta para você agora. Eu peço para que você me responda com toda sinceridade. Uma pergunta muito simples. O que você já fez? Aliás, não é o que, mas se você já fez alguma coisa assim muito absurda, que você julgou como algo muito absurdo quando estava apaixonado. Diz aí se você já fez alguma coisa absurda quando estava apaixonado, você coloca aí, eu já fiz. O que você já fez? Alguma loucura no momento de paixão, que depois você se arrependeu, depois que passou você ficou se perguntando, mas como é que eu fiz o negócio daquele? Ou se você já fez alguma coisa apenas pelo impulso. Não é? Quer dizer, se você já fez alguma coisa pelo impulso, coloca aí, eu já fiz. Não é? Eu já fiz. Quero aqui também saudar a nossa querida Analice Calisto, muito bem, a Dora Ferreira, sejam muito bem-vindas. A Amanda disse que sim, né? A Amanda falou que sim. Mas eu acredito que quase todo mundo já fez, ou todo mundo já fez uma coisa desse tipo. Alguma loucura, alguma coisa que depois veio se arrepender, ou alguma palavra que não era para ser dita. Em um determinado momento você acabou dizendo, e mesmo com a vozinha lá no seu interior dizendo assim, não diga, não faça, você acabou fazendo por impulso. Você fez aquilo dali, a nossa querida Jandira disse, eu ainda faço. Pois é, Jandira, e eu também, algumas coisas que eu faço por impulso, que depois eu me pergunto, como é que eu fiz esse negócio? E a gente fica arrependido, mas quando a gente já fez, passou. Ou alguma coisa que a gente disse, quando a gente disse, já era. A palavra já foi. A nossa querida Aline está aqui. Seja bem-vinda, Aline. A Érica disse que com certeza, exatamente, com certeza, todos nós já fizemos alguma coisa por impulso, seja quando estávamos apaixonados, seja quando de repente a gente ficou com raiva de alguém e disse uma palavra que a gente não gostaria de ter dito, e depois, aliás, a gente disse porque gostou de dizer mesmo, né? Mas depois a gente se arrepende porque a gente disse determinada palavra que ofendeu alguém e com o tempo você ficou se questionando por que você disse aquilo. A nossa Márcia Costa está dizendo, às vezes se diz o que não era para falar, exatamente, e muitas vezes a gente diz o que não é para dizer, ou pelo menos é para dizer naquele momento, mas dizer de uma forma diferente, que a gente pode dizer uma coisa de diversas formas, inclusive a própria verdade nós podemos dizer de diversas formas, mas quando nós estamos muito apaixonados, a gente acaba dizendo coisas com um tom de voz muito forte e quando passa, já era, a gente já disse. Só nos resta ou pedir perdão, ou como algumas pessoas fazem, ficam escondidas, não querem ver aquela pessoa porque bateu a vergonha, né? Quero mandar um abraço para a nossa querida Carol Psi, a nossa querida Carol psicóloga. Acredito que essa live vai ajudar todos vocês a pensar um pouco sobre as emoções. Vera Façanha, nossa querida Alane Galvão. Olha só a Alane, rapaz. Alane é estudante de veterinária. Grande abraço, Alane. Seja bem-vinda. A nossa Francisca, seja bem-vinda, Francisca. Maria de Jesus disse, eu fiz ontem e ainda estou arrependida, mesmo depois de pedir desculpas. Pois é, a gente vai falar também sobre esse arrependimento, ou seja, esse sentimento de arrependimento. A nossa querida Creuziene Chaves, meu Deus do céu, que maravilha, Creuziene, a irmã Creuziene por aqui, seja muito bem-vinda. Nossa querida Creuziene, Adri Siqueira, a nossa querida Mar Almeida, Morgânia Rodrigues. Morgânia, hoje o tema é emoções. Você sabe o que são as emoções? Vamos falar sobre as emoções hoje, tá? A Vera Façanha diz, estou muito perdida, cheguei agora. Não, Vera, começou agora, tá? Porque era para ter sido às 20 horas, só que eu tive um contratempo no trânsito. O trânsito engarrafou ali O trânsito engarrafou e eu fiquei preso no trânsito, só pude chegar agora. A nossa querida Glécia Paulo, olá Glécia, Daniele Santos, nossa querida Janaína Góes, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Vamos lá.
Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre emoções. Eu perguntei a vocês se vocês já fizeram alguma coisa que depois se arrependeram e quando, depois que passou o tempo, você ficou se perguntando por que fez aquilo. Ou quando ficou apaixonado, se perguntou como que se apaixonou e como que fez tanta loucura naqueles momentos de paixão, né? Então, tudo isso são emoções, tá? São emoções. É importante a gente entender que as emoções elas são fundamentais quando se fala de hipnose clínica. Porque a hipnose ela vai justamente trabalhar as emoções. Hoje eu passei o dia todo atendendo no meu consultório. Comecei a atender de manhã, terminei quase à noite. Então eu passei o tempo todo atendendo. E o que a gente trabalha na hipnose clínica? São as emoções. As emoções que muitas vezes elas ficam desequilibradas. E quando as emoções se desequilibram, desembocam em alguns desconfortos, até em transtornos ou questões que prejudicam a vida da pessoa e diminuem a qualidade de vida, tá? E aí o que acontece? É muito importante com a hipnose a gente trabalhar as emoções e ajudar as pessoas a ter reequilíbrio, ou seja, as emoções daquelas pessoas se reequilibrarem. A gente ajuda a pessoa a reequilibrar suas emoções. Nossa querida Gracilene Florencio, oi lá Gracilene, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Vera Viana, Sinara Souza. Então, a hipnose, ela trabalha basicamente no reequilíbrio das emoções, no restabelecimento das emoções. Eu falava ontem que as emoções são as molduras das nossas memórias, das nossas lembranças. E é muito importante a gente trabalhar bem as emoções, a forma como a gente sente. E justamente quando a gente sente de forma desequilibrada, é importante a gente reequilibrar os sentimentos e as nossas emoções. Eu vou fazer essa diferença de sentimentos e emoções daqui a pouco. Levi Lima, a nossa querida Fernandes, seja bem-vinda. Né? Então nós temos aqui algumas pessoas, já temos 31 pessoas na nossa live. Então vamos continuar aqui falando sobre as emoções. Então o que acontece? Nós temos uma definição de emoções que é muito interessante. As emoções elas são realidades que são processos evolutivos e automáticos no ser humano. Então as emoções são processos evolutivos e automáticos no ser humano. Então o que acontece? Quando nós estamos marcadamente emocionados, ou seja, quando as nossas emoções elas afloram, então nós estamos falando ali de um processo automático, ou seja, nós ficamos emocionados, nossas emoções afloram de forma muito automática, é um processo muito automático que acontece conosco. Por exemplo, quando nós estamos tristes por conta de uma determinada situação, a tristeza é uma emoção. A tristeza é uma emoção. Ou quando a gente tem uma raiva muito grande, uma raiva que a gente até muitas vezes não consegue controlar aquela raiva e diz alguma coisa contra alguém. Ali é uma emoção. É todo um processo automático e espontâneo. Então esse processo automático e espontâneo que muitas vezes nós não temos muito controle. E esse processo de emoções, ele é algo que passou por um processo evolutivo. Então o ser humano foi aprendendo a ter essas emoções, ou seja, o ser humano foi aprendendo a viver, a construir as suas emoções. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós passamos por um processo evolutivo em que, ora nós caçamos, ora nós éramos caçados. Então o que acontece? Nós aprendemos a fugir das ameaças ou aprendemos a enfrentar as ameaças. E esse processo de aprendizado, de fuga e enfrentamento, foi gerando, ou seja, foi como que construindo o nosso cérebro, construindo um aprendizado. E aí, esse aprendizado, ele foi sendo construído durante o tempo, e esse aprendizado foi se tornando cada vez mais, próprio nosso. Ou seja, a gente sabia lá no começo, na época do Pleistoceno, não é, que onde nós caçávamos e também éramos caçados, nós aprendemos a dormir, inclusive, com um olho fechado e outro aberto. Claro, isso é uma metáfora. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós dormíamos, nós não descansávamos totalmente porque estávamos sempre com o olho aberto, porque a gente tinha medo de um animal entrar na caverna e devorar a nós e as nossas famílias. Isso no período
onde nós vivíamos nas cavernas, onde nós vivíamos nessa tensão natural em que éramos caçados e caçávamos. Então aprendemos a enfrentar e a fugir. E é interessante que isso foi sendo construído durante um tempo, a gente foi construindo isso. E aí, o que é mais importante nessa história toda sobre as emoções é que nós aprendemos a raiva, nós aprendemos o mecanismo da raiva, o mecanismo do medo, o mecanismo do nojo, ou seja, fomos aprendendo que determinados alimentos, isso a gente foi aprendendo durante a história, vendo, vamos supor, alguém caçando e sendo devorado por um animal. Então a gente aprendeu a ter medo daquele animal. Ou a gente aprendeu que determinados alimentos, quando nós comíamos, nos matavam. Ou determinados alimentos faziam mal para a saúde. Então aprendemos a ter nojo. Ou a gente precisava ter raiva, ou seja, aquele impulso de raiva para poder caçar e até mesmo defender a nossa família. Eu estou falando do homem das cavernas, ou seja, desse homem antigo, dos nossos ancestrais. E como nós somos o desenrolar desses ancestrais, essas emoções foram gravadas no nosso cérebro. E o local onde essas emoções foram gravadas foi justamente na região límbica do cérebro. Nós sabemos que essa região límbica é a nossa região animal. Ou seja, nós podemos dizer que nós temos 3 cérebros. É uma metáfora, tá? Nós temos o cérebro reptiliano, aliás, nós temos o cérebro animal, nós temos o cérebro vegetal e nós temos o cérebro racional. Então o que acontece? É o cérebro reptiliano, límbico e racional. O que significa dizer isso? Significa dizer que o nosso cérebro, que é o cérebro límbico, é onde nós guardamos as nossas informações, ou seja, as nossas memórias. Por que a memória é importante? Mesmo com as nossas memórias falsas, porque nós aprendemos que caçar determinados animais é perigoso. Ou aprendemos com os nossos ancestrais que determinados animais nos matam. E aí, todas as vezes que a gente via aquele animal, acendia o alerta do perigo. Então vamos supor, todas as vezes que os nossos ancestrais viam um felino grande com garras enormes, com presas enormes, o que os nossos ancestrais faziam? Corriam, porque eles aprenderam que tinham que correr ou tinham que se esconder ou até mesmo enfrentar aquele animal, porque aquele animal representava perigo. Então aprendemos através da morte de outras pessoas da tribo ou de outros dos nossos companheiros ancestrais, fomos aprendendo, os nossos ancestrais foram aprendendo que aqueles animais eram perigosos. E aí fomos construindo uma engenharia, ou seja, a natureza foi construindo essa engenharia emocional, em que tudo foi guardado, armazenado de forma... essas emoções elas foram sendo criadas, foram sendo geradas, justamente numa região do cérebro chamado o sistema límbico e especialmente numa região chamada amígdala. Essa amígdala, a palavra amígdala no latim quer dizer amêndoas, vem dessa palavra amêndoas. A gente confunde amígdala. A amígdala não é isso aqui não, tá? Isso aqui são tonsilas. A amígdala é como se fosse uma amêndoa, é uma glândulazinha, como se fosse uma amêndoa, mas nós não temos somente uma amígdala não, temos 2, tá certo? Porque a gente fala de amígdalas. Essas amígdalas é o local onde dispara as nossas emoções. Então é ali, nas amígdalas, que disparam as nossas emoções. Deixa eu ver quem que está aqui presente. A nossa querida Adri Siqueira, Camille Michele. Nós temos aqui o Pedro, Francisco Josivan, Emanuela, a Lírida, a nossa querida Lísia, Virgínia, Amandinha, Aline Florencio. Muito bem, Aline. Nós temos também o Vitor Silva, o Devan Santos, a Thay Maia, Mirli, Maria das Graças, Celeste Lafayette. Então espero que até agora vocês tenham entendido esse processo. Então, a amígdala é um local onde dispara o sistema de alerta, é o nosso sistema de alerta. Então o que acontece? Nós temos esse sistema, nós temos esse sistema límbico, ou seja, esse sistema límbico do cérebro que tem essa amígdala. E a amígdala é o local que dispara esse alerta, justamente porque nós carregamos essa história evolutiva
E hoje nós somos herdeiros dessa história evolutiva. Só que a evolução foi fazendo com que a gente desenvolvesse um terceiro cérebro que nós chamamos córtex pré-frontal. Esse córtex ou córtex cerebral, esse córtex é o que nos faz nos faz verdadeiramente humanos da forma como nós somos hoje. Porque faz com que a gente raciocine, a gente pense. O córtex pré-frontal é o local onde nós executamos, é o centro executivo de decisões, de compreensão, de análises e de aprendizados. Esse é o córtex pré-frontal. E a nossa parte límbica, o nosso sistema límbico, é o sistema das emoções, onde nós temos ali na amígdala essa glândula que ela nos alerta. E é interessante que essa amígdala, ela se comporta ainda hoje como se comportava naquele tempo quando nós éramos, quando nós caçávamos e também éramos caçados pelos animais. Então a nossa amígdala é como se fosse, vamos compará-la com uma criança. Uma criança inocente, ela é precipitada, inclusive. Não é? Então, o que faz a nossa amígdala? A nossa amígdala, ela dispara o alerta. Por exemplo, quando você está atravessando uma rua, que você olha para um lado e para o outro, você está num processo de atenção, mas ao mesmo tempo você está em alerta. Em alerta por quê? Porque você tem medo que um carro venha e te atropele. Esse alerta que faz com que você olhe para um lado e para o outro e tenha medo de atravessar sem olhar para um lado e para o outro, porque você tem medo do carro vir te atravessar, esse alerta é disparado pela amígdala. Ou quando você está assistindo a um filme de terror, quem é que gosta de filme de terror? Coloca aí embaixo. Eu adoro filme de terror. E coloca aí, por favor, qual é o filme de terror que você mais gosta, caso você goste. Também se você não gosta, diz assim, eu não gosto de filme de terror. Ou quando você está assistindo um filme de terror que você fica com tanto medo que até quando você vai dormir, quando você apaga a luz, você tem receio, porque para você aquela coisa que você assistiu ali vai aparecer a qualquer momento. Então, o que faz com que você tenha esse medo é justamente a amígdala. A Vera Façanha disse, detesto, morro de medo. Exatamente. Esse medo, essa forma de você detestar, a Genoveva está dizendo eu não gosto, são emoções. Agora, veja bem uma coisa, Vera, Jandira, Genoveva, Carol. Aqueles filmes, eles são apenas filmes, roteiros, que são criados pela mente de um gênio, que trabalha com essas questões das emoções, pondo medo. Entende? Que aquilo dali não existe. Mas veja, as pessoas sentem medo, as pessoas não gostam, as pessoas têm receio. Essa é uma emoção interessante. Por que é uma emoção interessante? Você tem medo de uma coisa que não existe. Quando você vê aquele filme Olhos Famintos, não sei se vocês já viram, ou o It 2, ou quando você vê um filme, sei lá, como O Exorcismo de Emily House. Eu acho que é isso, Emily House, né? O Exorcismo de Emily Rose. O Exorcismo de Emily Rose. Queria saber se vocês estavam espertos. A gente tem medo daquilo dali, mas aquilo dali é um enredo de um filme. Que, na verdade, se você for olhar bem, não tem nada a ver com a realidade. Aí o que acontece? A gente sente medo, a gente sente... quando apaga a luz, a gente pensa que tem alguma coisa ali escondida, que a qualquer hora vai nos pegar. Então isso é causado pela amígdala. Você assiste a um filme conscientemente, sabe que aquele filme não tem nada a ver, aquele dali é só um enredo, mas você tem medo. É como se aquilo para você fosse real. Mesmo você sabendo que não é real, mas acaba se tornando algo real para você. Então você tem, de certa forma, uma dissonância entre aquilo que você pensa como córtex pré-frontal, de que realmente aquilo dali é apenas um filme e aquilo não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo o medo que você sente. E nesse sentido, a gente percebe que as emoções elas acabam sendo muito mais fortes do que a própria razão. Você não acredita nisso? Então o que acontece? As nossas emoções em alguns momentos se tornam mais fortes do que a nossa razão. Mesmo sabendo que aquela situação ali, aquele filme não tem nada a ver, não é algo real. Às vezes a amígdala nos sequestra. O Daniel Goleman, que é que é o autor
ele é autor de um tema muito interessante que se chama inteligência emocional, ou consciente emocional. Ele vai dizer justamente isso. Os nossos medos, as nossas emoções, muitas vezes, nos sequestram. Ele vai chamar isso de sequestro da amígdala. Quando a nossa amígdala sequestra a nossa razão. Quando nós somos conduzidos pelo medo, pelo receio, não é? Por diversas emoções que nos fazem, inclusive, que obscurecem, inclusive, a nossa razão. Faz sentido para você que o seu medo de filme de terror é um sequestro da amígdala? Se faz sentido para você, coloca aí embaixo, interage aí na nossa live, tá certo? E digo mais, não somente isso. Quando você está ansioso, patológico, é o mesmo processo. A nossa amígdala está alertando direto que tem alguma coisa errada. Mas aquela coisa você fica, olha só, a Mazé está falando, Exorcista Anabela. Pois é, esse medo que você tem quando você está ansioso patologicamente, que gera uma ansiedade patológica, esse medo exagerado, esse receio, que pode ser também a síndrome do pânico, que gera um medo exagerado, ou uma fobia que também gera um medo exagerado, é o mesmo mecanismo de enfrentamento e fuga. O que está por detrás disso é o sequestro da amígdala, que você sabe, que no fundo você sabe que aquilo que você está projetando de forma negativa para o futuro, pode ser que nem aconteça da forma como você vai pensando, mas você sente de outra forma. Você tem medo, você tem receio, suas mãos ficam gélidas, tem taquicardia, você fica com falta de ar, alguns ficam com dor na barriga, outros desenvolvem gastrite nervosa. É um pandemônio. E você sabe que todo esse medo é apenas algo imaginário causado pelo sequestro da amígdala, quando a nossa amígdala ela sequestra a nossa razão. Por isso que o transtorno de ansiedade, no caso o transtorno do pânico, a fobia, são transtornos irracionais. Por que são irracionais? Porque a gente está se deixando levar apenas pelas emoções, e essas emoções sequestram a nossa capacidade, ou seja, turvam a nossa capacidade de pensar de forma lógica. Isso significa dizer que as nossas emoções elas são muito fortes diante da nossa razão. E aí mas tem uma saída para isso, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, Charles Darwin, espero que vocês estejam entendendo, está sendo compreensivo para todo mundo? Está sendo compreensivo, pessoal? Se for, levanta aí faz assim, né? Se estiver sendo compreensivo para todos, se vocês estiverem entendendo. Qualquer dúvida pode fazer perguntas, tá certo? É como também quando a gente está apaixonado, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, tudo isso são emoções, tá? São emoções. Beleza, pessoal. Obrigado pelo feedback. Jandira está dizendo que tá beleza, Devan também, a Gracilene, a Edna, a Lisiana Uchoa, a Solange, a Sandra. Muito obrigado, pessoal, pelo feedback. Então, o que acontece? Quando a gente está apaixonado, quando a gente assiste a um filme de romance, para quem gosta de filme de romance, tem gente que sai assim meio que querendo achar um amor depois do filme de romance, né? Começa a querer achar um amor e quer interpretar a vida daquela forma. São emoções que sequestram a nossa forma de pensar. Porque o córtex pré-frontal, ele é lógico, ele faz o papel executivo de decisões corretas, muito bem pensadas e ponderadas, mas nem sempre nós fazemos isso, nem sempre decidimos assim. Muitas vezes somos levados por impulsos, ou seja, a nossa vida também é muito levada pela impulsividade das emoções. Charles Darwin escreveu um livro, né? Vocês sabem que Charles Darwin ele propõe uma teoria da evolução. Charles Darwin ele escreveu um livro que chama A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Então ele escreveu esse livro, não é? A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. O pessoal que estuda em veterinária, a Alane Galvão, deve saber muito bem desse livro. Então, o que acontece? Charles Darwin ele conseguiu identificar que as emoções humanas e as emoções dos animais eram análogas, ou seja, muito semelhantes, muito parecidas.
Mas somente um cara, um psicólogo chamado Paul Ekman conseguiu demonstrar isso de uma forma muito, muito interessante. Para quem não sabe, o Paul Ekman, ele foi o autor, ou seja, ele foi um dos autores e principal influenciador daquele seriado Lie to Me. Não sei se vocês já ouviram falar desse seriado, Lie to Me, que traduzindo é Minta para mim. Então, Paul Ekman é um psicólogo e que ele identificou, baseado nos textos de Charles Darwin, 6 emoções. Vou repetir. 6 emoções que nos são inatas, ou seja, que nós já nascemos com essas emoções. Claro que nascemos, mas esse foi um processo evolutivo que foi sendo calcado, foi sendo aprendido durante o tempo. Mas nós, que somos herdeiros de uma história, somos herdeiros de um processo evolutivo, nós herdamos 6 emoções. As emoções, elas são objetivas. O que significa isso? São válidas para todo ser humano em todo o planeta Terra. E ele conseguiu fazer uma demonstração dessas emoções. Ele viajou para Nova Guiné e foi para uma tribo de pessoas, de aborígenes, uma tribo de índios, vamos dizer assim, totalmente isoladas da civilização. Totalmente isoladas da civilização. Eles não tinham nenhum contato com a civilização e conseguiram esse contato através do Paul Ekman. O Paul Ekman conseguiu ir para lá. E ele conseguiu, e o Paul Ekman mostrou para essa tribo fotos de norte-americanos fazendo essas 6, ou seja, expressando pela face essas 6 emoções. E eu vou dizer para vocês agora quais são essas 6 emoções. Felicidade, medo, raiva, repulsa, não é? Que é a mesma coisa de nojo, tristeza e surpresa. 6 emoções que Paul Ekman, baseado no livro de Charles Darwin, as expressões das emoções nos homens e nos animais. Então Paul Ekman, ele levou fotos de norte-americanos expressando essas 6 emoções pela face. Ele mostrou essas 6 fotos, aliás, essas fotos com essas emoções para essa tribo da Nova Guiné. Se não me engano, isso foi em 1983. Ele mostrou isso para as tribos da Nova Guiné. Pois aquela tribo que ainda tinha contato com nenhuma civilização mais desenvolvida, né, de acordo com os nossos padrões, todos daquela tribo conseguiram identificar as emoções e dizer quais eram as emoções que foram expressadas, ou expressas, melhor dizendo, naquelas fotografias. E aí essas pessoas, eles conseguiram identificar. E Paul Ekman disse que realmente essas emoções, elas são comuns para todos os seres humanos. Todos os seres humanos, eles conseguem identificar essas emoções. Ele vai dizer que essas emoções são objetivas. Essas emoções, elas são comuns a todos os seres humanos de toda a Terra, de todas as tribos. Essas 6 emoções, elas são próprias, essas emoções são humanas. Mas ele vai dizer também que essas emoções, elas não são só humanas, mas também os animais têm essas emoções. Isso é extraordinário. E mais, os mamíferos conseguem identificar em nós essas emoções. E nós conseguimos identificar neles essas emoções. Quer um exemplo? O nosso cachorro consegue identificar em nós quando nós estamos com raiva. Quando a gente fala com o cachorro, que briga com o cachorro muitas vezes coloca o rabinho entre as pernas, baixa a orelha e fica ali, não é, no canto, quando nós, de alguma forma, demonstramos a raiva. Ou quando nós, a Adressia está dizendo, no livro ele fala que algumas de nossas expressões são resquícios herdados de antepassados primitivos. Exatamente. Eu li e lembro um pouco sobre, exatamente. Então, nossas emoções são herdadas desses nossos, não é, antepassados. Então, o que acontece? Os cachorros, eles também entendem, através da nossa expressão facial e através da nossa forma de falar, através das nossas expressões, as nossas emoções. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e só você vai saber disso porque você está nessa live, tá certo? Você está nessa live. Eu vou dizer uma coisa muito interessante para vocês. Pessoal,
93% da nossa comunicação não é comunicação verbal, é comunicação não verbal. O que significa essa comunicação não verbal? É isso que eu estou fazendo, ó, tá vendo? Ó? Eu vejo quando eu faço isso, são sinais, são gestos, o levantar da sobrancelha, o tom de voz que eu falo, a forma como eu me expresso, isso tudo é comunicação não verbal. Apenas 7% é comunicação verbal. E os animais, eles entendem a nossa comunicação não verbal. Porque eles não entendem a nossa fala, eles não entendem a nossa linguagem. Não adianta você dizer para o cachorro, cachorro, faça isso, isso, isso. Ele não vai entender. Ele vai entender a modulação da sua voz, a altura, a intensidade, o volume, no caso o volume, a intensidade da sua voz. Ele vai se orientar por aí. Então, os nossos animais, principalmente os cachorros que nos são muito próximos, porque nós os domesticamos, e eles vivem muito próximos de nós, eles conseguem identificar isso. E não digo somente os animais em relação a nós, mas como também os chimpanzés. Por exemplo, alguns chimpanzés, alguns animais, eles se comunicam através de alguns sinais. Por exemplo, quando o animal, ele diante do outro, se abaixa, ele está reconhecendo a superioridade do outro, que o outro é um líder, que o outro é o chefe do bando. Então, não somente isso, mas outras manifestações não verbais são também próprias dos animais e nossas. Então, nós conseguimos, o gato a mesma coisa, nós conseguimos, tá certo? Através da comunicação não verbal, comunicar muito mais do que a comunicação verbal. Veja, é interessante isso, porque um professor, ele pode ser para um aluno muito bacana, um show de professor, e pode ser para o outro uma desgraça. Porque a forma da comunicação verbal, talvez aquele aluno consiga apreender mais a forma como o outro se comunica, aprende mais a disciplina, a matéria pela forma como o professor comunica, se expressando a forma com um tom de voz, com as mãos, com expressões faciais, e o outro já não consegue porque talvez se desconcentre, não é? Se desconcentre. Então, a comunicação verbal é muito importante. Então, as nossas emoções, elas são transmitidas como um todo através da nossa comunicação, das nossas expressões, através da nossa comunicação não verbal e da nossa linguagem não verbal e da nossa linguagem verbal. O Antônio Damasio, que é um neurologista, ele vai dizer que o corpo é o teatro das emoções. Olha, eu sou fãzaço dessa frase. O corpo é o teatro das emoções. Então, através do corpo, nós expressamos as nossas emoções. E é por isso que nós podemos também comunicar ao outro as nossas emoções. Eu acho interessante que eu vou fazer até um estudo sobre isso. Muitas pessoas brigam, vocês desculpem porque tem um cachorro aqui que é o Cafute, né? Então, muitas pessoas brigam em celular. Muitas pessoas brigam em mensagem de celular. Principalmente em grupos de WhatsApp. Por quê? Porque, às vezes, você digita uma coisa no grupo do WhatsApp, a pessoa que está lá interpreta de outra forma completamente diferente da forma como você quer transmitir a mensagem. Mas como você lê o texto, você interpreta aquele texto da forma como você leu. E aí gera-se uma confusão. Às vezes você quer dizer uma coisa, que se você dissesse para a pessoa, olhando o olho face a face, era de uma forma. Mas a pessoa leu de um jeito e interpretou do jeito dela. Então, a nossa comunicação não verbal, ela é muito mais rica do que a nossa comunicação verbal. Inclusive, a interpretação da forma como a gente fala, ela se torna ou da forma como a gente escreve, ela se torna muito mais interessante quando ela é arraigada pela comunicação não verbal. Então, é muito interessante a gente saber disso, que a nossa comunicação, ela tem uma comunicação profunda e uma comunicação superficial. E a comunicação verbal, geralmente, está flutuando ali numa comunicação mais superficial. Ela depende também e muito dessa comunicação não verbal. Então nós temos aí 6 emoções, tá? Vamos repetir as emoções? Nós temos a felicidade, o medo, a raiva, a repulsa, a tristeza e a surpresa. Show de bola! Nós temos essas 6 emoções. Mas nós temos 3 emoções que os animais não têm. Somente nós temos. Que é o arrependimento. Ou seja, somente o ser humano é capaz de se arrepender. Aliás,
que é o arrependimento, claro, a culpa, vamos falar, o sentimento de culpa. Somente nós somos capazes de sentir a culpa, o arrependimento, a vergonha e o orgulho. Então essas três emoções, na verdade, desculpem, essas três emoções são propriamente humanas. Não são emoções que nós encontramos nos animais. É o que nos diferencia das outras espécies. É que nós sentimos culpa, nós sentimos orgulho, ou seja, nós temos as emoções, nós temos essa emoção orgulho, e nós temos também vergonha. Então são as três emoções próprias da nossa espécie que nos diferencia das outras espécies. Porque as outras emoções, as 6, elas fazem parte de uma realidade, de uma evolução, não só humana, como também de outras espécies. Vocês estão gostando de aprender isso? Agora, tem uma questão interessante quando a gente fala dessas emoções. Mas a gente falar disso, eu quero saudar aqui a nossa Rejane Ferreira. Nós queremos saudar aqui a Miligian. Nós queremos saudar a nossa Hilda Cavalcante. Grande abraço, Hilda. O Júnior Gomorra. Sejam muito bem-vindos. A Andressinha, a Ana Maria Linda, a Daniele, sejam muito bem-vindas, tá certo? A Cicínia, seja muito bem-vinda, Cicínia. A Maria Moreira, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa live de hoje. A Geisa, a Laila Góes, o Márcio Bezerrão, seja bem-vindo, Márcio. A Irlene Camelo, a Eclena Freitas, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, tá certo? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos continuar. Então, o que acontece? Essas emoções, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Não é? Nós não podemos, ou seja, a gente não pode deixar de sentir medo. É interessante que algumas pessoas chegam para mim na clínica e dizem assim: "Ô doutor", o pessoal me chama de doutor, né? "Doutor, eu queria parar de sentir medo." Eu disse assim: "Rapaz, infelizmente eu não posso fazer isso por você. Eu nem posso deixar que você sinta, eu não posso fazer isso, porque eu teria que fazer uma lobotomia, ou seja, eu teria que de certa forma te fazer uma coisa que é antiética, que é tirar um pedaço do teu cérebro. Então você não pode e tirar um funcionamento normal e natural da tua mente." Eu vou repetir, Jandira. Jandira, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu não vou repetir agora, você vai ver isso tudo no curso. Tá certo? Você vai ver tudo isso no curso do dia 25 e 26 de julho. Mas eu vou repetir porque você está me pedindo, tá bom? Felicidade, medo, raiva, repulsa, que é um nojo, tristeza e surpresa. Certo? São as 6 emoções que são comuns em todas as espécies animais. Agora, tem mais dos mamíferos, né? Dos mamíferos. E tem 3 emoções que nos diferenciam das outras espécies, que é a vergonha, a culpa e o orgulho. Vergonha, culpa e orgulho, tá? Que são próprias nossas, tá bom? Que são próprias nossas, são humanas, que não são animais, tá certo? Exatamente, Rejane. O medo nos protege, o medo é fundamental. Por exemplo, o medo, ele é fundamental para nos proteger. Essas emoções, elas são fundamentais para que nós possamos nos manter vivos. Se a gente não tivesse essas emoções, a gente não permaneceria vivo. Imagine você sem medo. Imagine em algum momento você sem medo. Imagine você passando por uma via movimentada sem olhar para um lado e para o outro. Imagine você passando aí. Imagine você indo 3 horas da manhã, num lugar bem perigoso, sabendo que ali você pode ser assaltado, morto, e você de repente passa ali porque você não tem medo. Imagine também você, de repente, sei lá, você num lugar, você em cima de uma passarela bem alta, tá certo? E você ali pulando dessa passarela porque você não tem medo de morrer. Você não tem medo. Então o medo nos ajuda a nos manter vivos. Assim também como o nojo. O nojo faz com que a gente não se alimente de alimentos em estado de putrefação. E tem até um experimento social interessante, um experimento bem interessante,
que certa vez uma pessoa foi para um restaurante. Façam isso qualquer dia, depois me digam como foi a experiência. Um pesquisador foi para um restaurante e começou e pediu um prato. E veio o prato. E tinha umas pessoas próximas dele. Ele começou a dizer que aquele prato estava podre. E começou a dizer que estava um mau cheiro muito grande saindo daquele prato. Quando de repente as pessoas que estavam próximas começaram a sentir um cheiro horrível. E todas as pessoas referiram ao prato lá daquele cara que era um pesquisador, mas eles não sabiam, os que estavam ali ao redor daquele pesquisador não sabiam que ele era um pesquisador. E aí o que acontece? O prato que foi pedido estava ótimo, cheirando muito bem, mas porque o pesquisador lá, na sua experiência, foi dizendo que o prato estava cheirando mal, todo mundo ali começou a ter a mesma sensação do que aquele prato estava cheirando mal. E começou a criar nas pessoas uma sensação de nojo, ânsia de vômito. Por quê? Porque o nosso cérebro entende, aqui nessa amígdala, entende que aquela situação lá de nojo, ou seja, o nojo, é para a gente não comer aquele alimento. Então, nessa região da ínsula, que é uma parte aqui do nosso cérebro, do sistema límbico, entende que o nojo, que um alimento putrefato mata, o alimento putrefato é ruim. Então o que acontece? Isso foi algo aprendido e que nós herdamos e que nós nascemos com esse nojo. Qualquer coisa que nos causa repulsa, a coisa que nos causa nojo, nos causa repulsa, ou seja, nós não queremos. É um mecanismo de defesa, é um mecanismo do nosso organismo para nos manter vivos. A mesma coisa da tristeza. As pessoas hoje em dia acham que a tristeza é algo muito ruim. E eu quero aqui eu vou pedir para que vocês assistam a um filme. É um filme muito bonito, muito interessante, parecido filme de criança, mas não é de criança. E esse filme também foi construído na psicologia do Paul Ekman, tá? Paul Ekman está por trás também desse filme. O nome do filme é Divertidamente. Eu vou repetir o nome do filme. Divertidamente. Quem assistiu esse filme, diga aí, eu assisti. Quero mandar um abraço aqui para Stephanie Lima, para o Elton Golden, para a Nilza Frank. Então, esse filme, Divertidamente, ele fala justamente dessas 6 emoções. Esse filme está baseado no livro e nos estudos de Paul Ekman, tá certo? Então assistam. Quando vocês tiverem a oportunidade nesse momento de pandemia, assistam aí o livro, aliás, ao filme Divertidamente. Lá vocês vão entender o que eu estou falando ainda muito mais. Então o que acontece? A tristeza ela é importante. Por que a tristeza é importante? Ana Alves Gomes, seja muito bem-vinda. A tristeza é importante porque a tristeza ela nos ajuda a ponderar, ou seja, a refletir sobre a vida. Então a tristeza nos ajuda a refletir sobre a vida. Por exemplo, quando morre alguém, a gente fica se perguntando, nossa, tão novo, morrer dessa forma. E você começa a pensar sobre a sua vida. A tristeza também nos ajuda a não termos uma postura, de certa forma, uma postura esbanjadora, uma postura onde nós não temos controle, onde a gente se perde numa mania ou numa euforia. A tristeza faz com que a gente entenda que é importante fazer uma reflexão sobre a vida e pesar as consequências de determinadas situações. Às vezes você quer fazer muito uma coisa, às vezes você quer chutar o pau da barraca e quer fazer muita coisa, mas lá no fundo você pensa, não, eu não vou fazer isso. Claro, isso é o córtex pré-frontal. Mas ao mesmo tempo você fica triste, porque você queria fazer uma coisa, mas não pode fazer. Aquela tristeza é importante para te ajudar também a refletir ainda mais sobre determinadas situações. Então, a tristeza é importante. O nojo é importante para a gente não ter que comer coisas ou ficar em situações que podem causar contaminação. Então, tudo isso são emoções. Essas emoções nos ajudam a nos manter vivos. Essas emoções nos ajudam a nos manter vivos. Agora, quando essas emoções elas se desorganizam, quando uma emoção se sobrepõe à outra, aí nós temos uma coisa chamada transtorno de humor. Por exemplo, quando eu tenho uma tristeza desorganizada,
que ela se instala por mais de 2 ou 3 semanas e que ela passa um bom tempo ali, anos a fio, ou seja, 2 anos ou até 2 anos, aquela tristeza imensa, eu não consigo sentir alegria em nada, a minha vida parece que perdeu o sentido, aí você tem um transtorno de humor. Esse transtorno de humor se chama depressão. Porque as pessoas acham que depressão é apenas uma tristeza. Depressão não é tristeza não, viu gente? Depressão não é só tristeza. Depressão é uma tristeza que se estende durante algum tempo. E ao mesmo tempo a depressão, além de ser uma tristeza que se estende durante algum tempo, nos tira a alegria de viver. Quando você fazia determinadas coisas que te causavam prazer e agora não te causam mais, porque você vive numa tristeza imensa, aí você está num processo depressivo, tá? É um transtorno de humor, porque uma dessas emoções, no caso a tristeza, se sobressaiu sobre as outras. E aí você ficou naquela situação. Aí o que vai acontecer quando você tem esse transtorno de humor? Você pode comer demasiadamente ou deixar de comer, você pode engordar muito ou emagrecer demais. Você pode até começar a dormir demasiadamente ou ter problemas com sono, depende muito de pessoa para pessoa. De repente você gostava de fazer determinadas coisas, jogar um futebol, sair com a família, estar mais próximo de pessoas amigas, de repente você começa a ficar um pouco mais dentro do quarto, você começa a ficar um pouco mais isolado, ou você começa a não sentir mais prazer naquilo que você fazia antes, a sua libido sexual cai demasiadamente. Então isso é um transtorno de humor que tem que ser cuidado, tem que ser trabalhado em terapia e com um psiquiatra. Então isso se chama transtorno de humor, isso é transtorno depressivo. Que o transtorno depressivo desenvolve na mania, naquela mania, porque a pessoa acha que também ser depressivo, estar depressivo, é uma situação em que só há tristeza, nem sempre. Às vezes o depressivo é um eufórico, que uma pessoa eufórica é aquela que se mete em situações absurdas, é uma pessoa que está ali fazendo coisas que muitas vezes entrando em situações arriscadas, ela está no período de euforia. Ela vive tudo no extremo. A pessoa muitas vezes depressiva, ela vive no extremo, porque leva um transtorno de bipolaridade. Ela está na mania, na euforia, ela consegue fazer tudo, ela se mete em tudo quanto é de atividade, se sobrecarrega, está aí exaltada demais, no extremo terrível, mas aí diz que não tem tristeza com nada, mas aí de repente cai na hipomania ou no processo depressivo, em que ela perde a capacidade de ter gosto em viver. Então começa a ter uma baixa justamente ali onde a pessoa pensa em cometer um suicídio. Então essa emoção tristeza e essa emoção alegria, elas precisam andar juntas, tá? Elas precisam andar juntas. Se vocês assistirem lá o Divertidamente, vocês irão ver que só se resolve o problema daquela menina quando tristeza e alegria andam juntas. Então não é uma e nem é outra, não são extremos, mas é tudo na perspectiva de gerenciamento de emoções, na perspectiva de equilíbrio das emoções. Por isso que quando a gente tem uma coisa sobressaindo sobre as outras, é importante a gente pensar sobre essas emoções e ao mesmo tempo buscar ajuda, porque o depressivo, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não se confiem apenas em sair de uma depressão por conta própria. Depressão é uma doença, tá? É uma doença. E uma doença que precisa de escuta qualificada, é uma doença que precisa até mesmo de medicação quando for necessário. Essa história de dizer, eu não vou tomar medicamento para depressão porque eu não quero ficar dependente. Para com isso, para com isso. Terapia medicamentosa é importante sim, mas muito mais importante também é a terapia. Você tem que casar as duas coisas, terapia medicamentosa e terapia, ou seja, com psicólogo, com hipnoterapeuta, com psicanalista. Contanto que você faça psicoterapia, que você faça terapia, porque isso vai salvar a tua vida. Não adianta você querer resolver isso por conta própria, tá certo? Porque
quando a gente entra nesse processo, quanto mais a gente fica nesse processo, mais a gente vai descendo a ladeira abaixo. E vai chegar um momento que você não vai dar conta. Você não vai dar conta, tá certo? E essas emoções, quando a tristeza ela desemboca numa depressão, essa tristeza está querendo nos dizer alguma coisa. Então essas emoções elas falam com a gente. Por que a gente desemboca numa depressão? Porque às vezes a gente não cuida da vida, a gente só quer saber de trabalhar, a gente só pensa em trabalho, trabalho e trabalho. E aí o que acontece? Chega um certo momento que a gente não aguenta. Não aguenta. Ou a gente passa a vida toda botando para debaixo do tapete os problemas. Ai, que tem muita gente que coloca problema debaixo do tapete. Se você coloca problema debaixo do tapete, por favor, não coloque problema debaixo do tapete. Tenha coragem de enfrentar os seus problemas. Colocar problema debaixo do tapete é acumular dor de cabeça. Por isso que é muito importante a gente fazer terapia quando essa tristeza ela se desorganiza e vira uma depressão. Então, tomem cuidado com isso, tá? A mesma coisa a questão do medo. O medo gera ansiedade. E a ansiedade ela pode ser normal ou patológica. Quando a ansiedade é patológica, o que acontece? Aquela ansiedade ela se torna prejudicial. A mesma coisa, a ansiedade é uma doença patológica, precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada. É uma doença como qualquer outra, precisa ser cuidada. Por isso que é importante que você busque a terapia. O medo desemboca em síndrome do pânico, o medo desemboca em fobia, quando se torna algo descontrolado, desorganizado. Então, esse medo vai desembocar em fobia, em transtorno do pânico, em ansiedade geral. Por isso que é muito importante a gente entender que o medo é positivo, a tristeza é positiva, o nojo, de forma desequilibrada, ela desemboca no transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que vivem lavando as mãos, constantemente lavando as mãos. Nessa pandemia a gente tem que lavar as mãos, claro. Mas pessoas que acham que todo tempo a mão está suja, então todo tempo está lavando as mãos. Eu conheci uma pessoa que tinha transtorno obsessivo compulsivo, de tanto lavar as mãos, pegou uma doença. Teve uma doença grave. Então o que acontece? A gente precisa lavar as mãos, ter cuidado por conta dessa pandemia, tem que ter higiene. Mas quando a gente desemboca numa compulsividade em que a gente fecha a porta, vai lá fora, volta, vê se a porta está fechada, aí vai lá para fora, volta de novo, vê se a porta está fechada, vai lá fora, volta de novo, vê se a porta está fechada. Isso é uma questão de compulsividade. Então as emoções desequilibradas, elas são patológicas. Então a gente precisa da terapia para reorganizar essas emoções. Tá certo, pessoal? Eu teria muitas outras coisas para falar com vocês sobre as emoções. No entanto, eu vou deixar para falar no curso que vai ser no dia 25 e 26 de julho. E aí, pena que você não se inscreveu para esse curso de hipnose clínica para iniciantes. Mas você que não se inscreveu, você tem a oportunidade de se inscrever para os dias 15 e 16 de agosto. 15 e 16 de agosto, o terceiro final de semana do mês de agosto, nós teremos um curso de hipnose clínica para iniciantes. Então você entra em contato comigo pelo WhatsApp 999851025 e aí você vai ter a oportunidade de se inscrever para o curso em agosto, porque o de julho está fechado, a turma já está fechada, tá certo? E aí eu vou deixar depois no meu WhatsApp, no meu Instagram, livros para que vocês possam depois dar uma olhadinha e vocês possam ler. Eu gostaria que vocês dissessem depois, essa live vai ficar gravada no meu Instagram, gostaria que vocês colocassem lá um comentário dizendo se gostaram ou não dessa live, desse tríodo hipnótico, e a gente se vê agora no dia 16 agora de julho, nós teremos uma live sobre depressão e fé. Encontro vocês lá, tá certo? Então eu quero deixar um grande beijo, um grande abraço para vocês. Comentem esta live que vai ficar gravada no Instagram e até o dia 16, se Deus quiser.